Alô, alô, meu povão do Verdão Coxa Branca. Gustavo Comelli aqui com vocês. Estamos no quarto episódio do podcast da Associação do Coritiba Futebol Clube. Lembrando que esse é mais um canal, né, para a gente poder deixar claro para a torcida alviverde todo o acompanhamento que nós fazemos em relação ao nosso clube, em relação à SAF, aos investimentos, né? Então, também aqui é um canal de prestação de contas administrativo, financeiro, né? E a gente também, óbvio, vai falar, né, dos interesses aí do Coritiba, da sua torcida e do momento que a gente vive um pouco no campeonato, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos para esse bate-papo, nosso quarto encontro, agradecendo inclusive a Natália, né, que no encontro passado conduziu muito bem esse bate-papo aqui. Comigo hoje, Mariana, bem-vinda. Muito obrigada, Comelli, mais uma vez. Agradeço a Nath no último episódio, que fez o seu papel. Fez muito bem, Foi inclusive. bem. Isso. Mas agradeço novamente seu retorno. Espero que seja um bom bate-papo, como todos os outros. Isso, tomara que sim. E o Daniel. E aí, Dani, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, nação Coxa Branca. É bom, que bom ter você de volta aqui, né? Agradecendo também a Nath, que esteve aí na outra reunião que eu não estive, mas esteve com o G5. E vamos lá, né? Vamos falar sobre o Curitiba. Vamos lá, vamos falar sobre o Curitiba. Para você que já acompanha nas nossas redes sociais, né, tem visto aí uma série de publicações. A gente vive uma fase boa, né? Estamos gravando hoje aqui, daqui a pouquinho, né? A gente tem o jogo lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, né? Então, dentro de campo, a gente vive uma fase muito boa, o time está engrenando. Eu acho que isso ajuda também a gente né, a respirar um pouquinho, né? E viver um pouquinho de paz nesse momento, né? O que você acha, Mari? Teoricamente, sim, né? Era para ficar tudo mais leve. Tive a oportunidade aí de participar e de ver essas 3 vitórias seguidas pessoalmente. Então, foi um momento de muita alegria, muita felicidade para todos nós. E ainda que o papel principal e o Coritiba seja futebol, em última instância, a gente lida aí com as demandas que vêm surgindo e as demandas que vão acontecendo no dia a dia, que não se tratam apenas de futebol. E isso, às vezes, pode gerar alguns incômodos ou algumas dores de cabeça que não estavam previstas, ainda que o campo esteja ajudando. Isso é importante ressaltar, né? E aí, como a gente fala do podcast, por que a ideia do podcast? Que a gente pudesse trazer para cá, né, justamente essa questão institucional, né? Nós, enquanto gestão, ou vocês, enquanto gestão, né, da associação no momento, tem uma responsabilidade institucional enorme, né? A gestão do Curitiba para poder acompanhar a fiscalização do contrato, outras demandas, né? E algumas delas a gente já, né, pautas que foram levadas aí ao longo do tempo na relação com a SAF, e a gente já tem algumas respostas e alguns dos assuntos que nós vamos trabalhar aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para abrir, eu queria ver um pouquinho das notícias do mês, né? A gente teve algumas decisões importantes, né, dentro do conselho também, junto com a SAF. E aí eu queria ouvir um pouquinho, né, um pouco desse, vamos chamar de resgate da identidade coxa branca, né, começando aí pelo verde, né, pelo tom verde Coritiba que, né, até que enfim voltou, né, para as nossas vestimentas. Para as nossas vestimentas, para o nosso fosso, né? Isso já tinha acontecido há um pouco mais de tempo, mas também foi trabalho dessa gestão aqui, que está à frente agora do Coritiba. Mas esse tema eu vou deixar o Daniel falar, porque ele foi uma das pessoas responsáveis que estavam presentes numa reunião que a gente teve com a SAF, diretamente, e bateu muito nessa tecla do Verde Coritiba, do nosso manual, né, do Coritiba, e para que isso fosse respeitado. Então, vai lá, Dani. Então, a gente, nesse processo, né, de negociação da SAF, a gente foi anexo, a gente tem um manual da marca e existe aí uma especificação do tom de verde, né? Eu não sei como que foi feito isso no ano passado, mas não foi utilizado o verde, que é o verde do Curitiba, isso. É o verde. E assim, a associação, ela tem 100% das ações classe A, que são as ações que falam dos signos identificativos do clube. Entre eles a cor, entre eles o nome, né, a denominação. Então, é nosso papel zelar, né, para o sucesso dessa sociedade, né, e apontar, né, orientar o sócio de que não estava sendo cumprido e que não era bom para a sociedade aquilo, inclusive. E tanto é que foi percebido que não era bom. Haja vista, né, o sucesso aí que está sendo a nova camisa e os comentários, né, do pessoal, que bom que voltou verde, né. Então, a gente
a gente tem, assim, né, um conhecimento razoável de Curitiba, né? Então a gente sabe o que a torcida gosta, o que não gosta, porque, enfim, somos torcedores desde que nascemos. E tá aí, né? Às vezes parecem coisas pequenas, por exemplo, o fosso, mas esse tipo de coisa vai aproximando. E como é importante a torcida ir se aproximando, né? Além de uma reunião que tivemos lá no início do ano e que falamos, né? Conversamos isso num jantar com os sócios. Estávamos ali o Bruno Dancona, Rafael Mangabeira, e falamos para eles o quanto era importante, né, a aproximação da torcida e quanto essas coisas fazem parte dessa aproximação, né? E nós precisamos exercer esse papel, né? Porque, afinal de contas, a associação tem esse papel de cuidar dos signos do clube. Então, foi alertado para eles. Teve uma reunião também com o pessoal do marketing, que estava eu e o Luiz Bentenhauser. E nós, ali naquele momento, a gente, como o manual do marketing já estava sendo usado para esse ano, tinha alguma coisa ali que a gente vai conversar com eles ainda, mas a gente disse o seguinte para eles: olha, podem seguir por esse ano, a gente vai readequar com vocês, a gente conversa, não quer fazer nada de brusco agora, mas o que a gente solicita e que tem que cumprir realmente é que siga-se o verde do clube, né? Então, a partir daqui... E isso foi usado para a camisa, né? Tanto para a questão do fosso também, né? A gente fala, mas principalmente agora no lançamento da camisa. E essa é uma responsabilidade, né, da gestão, né? Porque a gente tem que zelar, como você falou, pelos nossos símbolos todos os signos referentes ao Curitiba. E, de fato, né, a sensação que a torcida tem ou tinha é de que isso não foi observado, né? Ou pelo menos, né, não sabe se, como você falou, a gente não sabe como foi tratado, mas a gente faz questão de dizer, porque isso recai, é uma responsabilidade agora nossa, né? A gente precisa cuidar disso, né, Mari? A gente não pode, né, abrir mão. Então, a gente precisa posicionar que certas questões fundamentais dessa relação societária, do contrato, precisam estar sendo cumpridas, né? Perfeito. E elas serão cumpridas, né, pela gestão aqui que está à frente do Coritiba durante esses 3 anos. Né? Já foi um passo agora, tanto com a questão do fosso, quanto com essa questão da camisa, mas nós estaremos cada vez mais vigilantes com o cumprimento desses requisitos e do nosso papel também, né? E aí tem um ponto importante também, que falando de camisa, né, esticando um pouquinho essa conversa, assim, a repercussão muito positiva, né, óbvio, a torcida do Curitiba sempre está ávida pelos materiais aí, mas a gente teve, né, numa das reuniões aí, a gente falou um pouquinho sobre, ouviu a SAF falando um pouquinho sobre a dificuldade da distribuição, da entrega, cumprimento com o fornecedor, e eu lembro que, enquanto o pessoal do coletivo, a gente acabou posicionando também bem forte sobre isso, porque, né, é uma relação contratual com o fornecedor que tem tornado difícil o acesso a materiais, né, do Curitiba, e é uma crítica grande da torcida de tempos, principalmente na relação com a Bomashi. Esse foi um ponto de crítica, né? Eu acho que é normal falar isso, porque não foi adequado a forma de distribuição agora das novas camisetas, né? Por exemplo, eu cheguei para comprar a camiseta, ela foi lançada na sexta-feira às 10 horas da manhã, eu cheguei na loja às 10h40 e já não tinha mais a camisa modelo jogador, né? Só tinha modelo torcedor. Então, assim, a gente percebe que, de fato, não foi uma distribuição correta. Eles colocam a culpa na Bomashi, né, que faz esse processo de distribuição das camisetas de produção. Mas, de fato, são pontos que, assim, a gente precisa estar justamente em cima para que isso não aconteça, né? Isso demonstra, talvez, ou teve alguma falta de zelo, ou uma falha de comunicação, ou alguma coisa que não foi feita a contento, né? Quantos torcedores não foram buscar essa camisa e não conseguiram adquirir por conta dessa falha na distribuição. Mesmo no dia do jogo, contra o Avaí, e também na semana seguinte. Eu, essa semana, passei na loja também buscando, né, falaram que ia chegar todo dia ia chegar novos materiais, mas não chegou, né? A gente vê que não chegou coleção de treino completa, falta muita coisa ainda. E eu entendo que, enquanto lá nessa reunião com né, algumas lideranças, a convite do CEO, foi cobrado, né, fortemente sobre isso, e eu sei que vocês também já fizeram essa colocação também para a SAF sobre o tema, né? Sim, para deixar claro, né, a nossa posição de guardião do Coritiba, que isso não pode acontecer, né? A gente tem que tomar todas as precauções, todas as cautelas possíveis para que isso não ocorra de forma nenhuma. Então, por exemplo, também chegou a camisa e não chegou o restante do material, não chegou calção. Eles tiveram que colocar
expor o material sem o uniforme completo. Então, esse tipo de situação, ela tem que ser melhor cuidada e melhor zelada. Eu particularmente acho que esse era o ponto que a gente teria bons avanços aí nessa relação com a SAF, mas ainda, a minha opinião ainda é que deixa muito a desejar ainda. E é importante, assim, a gente quando fala isso, não é para apontar, tá errado aqui, tá errado ali. É justamente porque a gente tem uma preocupação com que a sociedade é certa. A gente quer que as coisas funcionem. Pois então vai nesse sentido. Isso é importante ser dito para que a coisa realmente, né, tenha mais chance de dar certo. E assim, né, Comélia, eu acho que, complementando aqui a fala do Daniel, a gente se sente confortável de falar essas coisas, porque mais do que apenas apontar o dedo, o que a nossa gestão, à frente do Coritiba, sempre fez foi se colocar à disposição para contribuir também. Né? Então, nós sempre nos colocamos à disposição para colaborar, para contribuir da forma que fosse. Então, a partir do momento que não se sentem confortáveis para ter essa ajuda, né? Eu acho que tem que se sentir confortáveis para assumir as críticas que vão surgindo. Porque aí é muito simples, normalmente, você só criticar e você não construir nada. Nós, todas as vezes, nos colocamos à disposição de construção de ideias, de construção de situações e até mesmo de colocar a mão na massa, né? Quantas vezes nós mesmos não fomos lá e colocamos a mão na massa para que aquilo tivesse certo, desse certo. Então, por isso, a gente se sente confortável de apontar essas situações que aconteceram. Legal, Mari. Então, assim, agora essa questão da cor, que bom, né? Eu acho que realmente o resultado tá ótimo aí. E a gente teve uma outra decisão importante ao longo desse mês, né? Porque era uma das questões desse relacionamento do Coritiba com a SAF, é que havia desde o ano passado uma ideia de que o associado do Coritiba, ele deveria pagar 2 mensalidades a partir de junho desse ano. Que seria uma, né, com direito a jogos, né, vamos dizer assim, e outra para dar direitos políticos, vamos dizer assim também, onde ele possa ser candidato ou votar ou ser votado em conselho, né, da Associação do Coritiba. Mas foi feita uma proposta, né, para o Conselho Deliberativo, né, o G5 fez uma proposta para o Conselho Deliberativo e, pelo menos agora, em 2025, a decisão é que não tem nenhum valor adicional a ser cobrado do sócio do Coritiba, certo? Então, a mensalidade que ele paga hoje, com direito a jogos, fica mantida e não vem nenhum de valor adicional para que ele possa pagar manter 2 associações dessa maneira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso, perfeito, Comélia. É importante falar desse tema. Até porque é seguindo a lógica de tudo que a gente sempre trouxe, né, enquanto gestão, à frente do Coritiba, enquanto grupo e tudo aquilo que são os nossos princípios básicos. Quando a gente fala que o Coritiba é o time do povo, justamente passa pela questão financeira também, né? A gente precisa ser um time de todos. E quando você começa a agregar um valor financeiro muito grande para situações aí, de mensalidade, e a gente não fala só de mensalidade, a gente fala de preço de camisa, a gente fala de preço de alimentos e bebidas dentro do estádio. Esse tipo de coisa pode restringir muito, né, os torcedores de estar presentes na vida do Coritiba. Então, uma das nossas preocupações muito grande era de você restringir ainda mais a vida política do clube, os torcedores, no geral, né? Que já foi uma conquista muito grande lá atrás, no período associativo, que todos tivessem direito a voto, cumprindo os requisitos ali estatutários, que eram 2 anos ininterruptos de associação para votar e 4 anos ininterruptos para ser votado. Nós ficamos com medo de que isso restringisse, né, novamente. Talvez tenha sido essa a tentativa da gestão antiga, quando ela estabeleceu uma mensalidade, além da mensalidade para a SAF, uma mensalidade para o Coritiba de R$120, para você continuar tendo direito à vida política do clube. E nós, na primeira revisão orçamentária que a gente fez, foi de justamente baixar esse valor para 30. Essa seria a nossa proposta de manter ainda uma vida política mais aberta.
Mas depois a gente conversando, tanto entre nós aqui na gestão à frente do Coritiba, quanto com a SAF, a gente percebeu, e na verdade isso para nós sempre foi muito claro, mas que o Coritiba ele é um só. Né? Quando você tem essa segregação ainda de Coritiba SAF e Coritiba Associação, você ainda você coloca ainda mais divisão, né, e ainda mais segregação, né, nessa questão que ela deveria ser tratada como uma coisa só. Isso. Então, nós debatemos, né, internamente qual seria o nosso impacto financeiro, porque hoje a associação ela tem um déficit financeiro grande, no sentido de se a gente não se fortalecer financeiramente, tem muitas coisas que a gente também não pode fazer. Porque então, a gente tem responsabilidades ainda, né? Isso, nós temos as nossas responsabilidades. Então, a gente também tem que ter o cuidado de não desfortalecer, de nos enfraquecer ainda mais financeiramente. Mas, no momento, nós somos tão Coritiba Futebol Clube, efetivamente e literalmente, que a gente percebe que o acesso do Coritiba no final do ano ele é importantíssimo. Sim. Né? Ele é de suma importância. Então, a gente colocar mais uma mensalidade para fazer o sócio escolher entre assistir os jogos ou pagar uma mensalidade para o Coritiba, isso poderia tirar o torcedor de dentro do estádio. Né? E não é o que a gente pretende, não é o que a gente gostaria, não é tudo aquilo que a gente acredita para o Coritiba. Então, a nossa decisão foi de fazer uma nova revisão orçamentária, realmente isentando a mensalidade para o Coritiba Associação nesse momento, e mantendo sócio tanto do Coritiba Associação quanto do Coritiba SAF, aqueles que mantêm a sua mensalidade em dia lá com o Coritiba SAF. Basicamente é isso. Foi um trabalho assim muito difícil. Da mesma forma, quando nós aceitamos, tivemos o voto, né, no Conselho de Administração da SAF, a autorização para eles criarem um CNPJ para fazerem vestuários novos, né, para terem aí uma receita com isso, sendo que a nossa proposta também era essa. Nós tínhamos previsão orçamentária para ter receita com isso, né? Então, para nós também já foi difícil nesse momento, mas como nós pensamos no Coritiba em primeiro lugar e o Coritiba como um todo em primeiro lugar, nós também autorizamos tanto a criação desse novo CNPJ para a SAF, para vender aí material esportivo, que era uma ideia inicial do Coritiba, quanto agora a gente isentou essa mensalidade para que realmente fique mais fácil o acesso de todos e que nesse momento não tenha que se optar entre um Coritiba SAF ou um Coritiba associativo. A gente quer fortalecer muito nessa situação, né, da isenção, esse pertencimento mesmo, que o cara se sinta plenamente Coritiba Futebol Clube. Ele está pagando o valor lá como sócio torcedor, ele é sócio torcedor, ele tem os direitos políticos, ele é acionista também, porque a associação é acionista, então ele é acionista do Coritiba. Então a gente quer dar essa plenitude dele, que ele se sinta realmente que ele é o Coritiba. E não você provocar, sabe, uma dúvida, porque a gente sabe que a partir do momento que a negociação, né, da SAF, você tem muito essa proposta do torcedor de se sentir um pouco afastado, se sentir mais tratado como um mero consumidor. Eles e nós, né? Ainda mais quando a coisa não dá muito certo. E aí você traz ele para justamente, não, você é isso daqui também. Então a nossa ideia é essa, né? É trazer muito, e foi feito com muito esforço, né? Bettenhauser, Espeto, Guilherme, Mari, porque a gente realmente fez um baita esforço, porque hoje, né, no valor, na receita que tem a associação, qualquer coisa faz diferença. Mas nesse momento é importantíssimo, a gente entende que é importantíssimo essa isenção, porque a gente quer o Coritiba que continue ascendendo, aí tá encaixando no futebol, e a nossa proposta é que continue indo em frente nesse sentido. Então, pelo menos até dezembro de 2025, nenhum valor adicional vai ser cobrado, né, do sócio do Coritiba para manter esse vínculo político, vamos dizer assim. Mas aí você falou de um ponto importante, Mari. Você falou dessa questão do CNPJ e tudo, né? E eu acho que vale relembrar aqui o torcedor Coxa Branca, que eu acho que no primeiro podcast a gente falou sobre isso, falamos um pouquinho no segundo também, de que quando a gente assumiu e entendeu qual era o cenário administrativo financeiro do Coritiba, a gente fez um plano, né, de geração de receitas para fortalecer, né, toda a nossa atividade também, até manter os custos, responsabilidades, né? Tem funcionário, tem despesas, tem uma série de coisas. E
a questão de criar um CNPJ ou novos negócios em torno da marca Coritiba estava no nosso plano de receitas, né? Então, um dinheiro novo que viria, inclusive já pensando em diminuir o valor de um adicional de cobrança de mensalidade ou até zerar, como a gente está fazendo agora. E você disse aqui agora que essa proposta de CNPJ que a gente tinha, a gestão do Coritiba lá na SAF, eles estão usando do mesmo meio agora, né? Então a gente abriu mão de ter, né, uma unidade de negócio aqui nova para a gente poder gerar novas receitas em prol, né, de que, né, no todo a gente pudesse ter novas fontes, considerando essa conversa mais de unificação e não de cisão. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo, né? Então, desde o primeiro encontro que a gente tem com a SAF, a gente fala dessas nossas ideias, porque a gente tem em mente que nós precisamos nos fortalecer financeiramente também, né? É um dos pontos que a gente precisa passar. E aí, quando a gente traz esse ponto, uma das formas que a gente teria de fazer isso, de uma forma muito clara para todos nós, era através de venda de material esportivo. E a gente leva isso para a SAF e a gente fala, olha, só que, né, via contrato nós precisamos pedir autorização de vocês para utilizarmos o nosso símbolo. Naquele momento era o Gabriel Lima, o CEO, e ele fala, olha, eu acho que vocês poderiam seguir a lógica da Associação do Bahia, que o Bahia usa o símbolo deles e coloca a associação embaixo, e daí vocês podem fazer materiais novos. Mas daí, 2-3 semanas depois, através do Conselho de Administração, eles convocam os membros para se fazer esse novo CNPJ, para que a SAF pudesse utilizar esse CNPJ para venda de material direto. E essa estratégia, né, de um novo negócio com vendas diretas de materiais e tudo mais. Legal. Muito bom. Daniel, temos uma pauta aqui interessante, né? Você tá à frente ou está participando ativamente, né, de dois projetos importantes aqui para o nosso clube. Um deles, puxar primeiro aqui, é do estatuto, né, do novo estatuto, só para atualizar a turma, como é que a gente está em relação a isso, né, como é que está essa questão do grupo de trabalho sobre o novo estatuto. Bom, em relação ao novo estatuto, né, a gente está aí com reuniões desde fevereiro, já fizemos 11 ou 12 reuniões, agora acho que foram, porque teve uma que a gente acabou não fazendo presencial, mas enfim. E a gente está bem avançado já, sabe? A gente está aí em breve a gente acredita que já dá para pensar em assembleia, alguma coisa nesse sentido. É lógico que a gente tem a questão do campo, a gente também não quer, né? O tema principal é o campo, então a gente não quer atravessar, mas está muito avançado já. No início a gente tinha uma percepção de que seria mais rápido, mas tem muito detalhezinho, tem que cuidar com muita coisa, então não deu para a gente fazer como a gente imaginou que seria tão rápido, mas está bem avançado já, prestes aí já para... Então, no momento oportuno aí, a gente deve ter aí mais informações sobre, né, um novo estatuto, uma validação, talvez uma consulta pública aqui, ou aberta para aos associados, né, algumas coisas. A gente dividiu em etapas, né? A próxima etapa a gente já está prestes a mandar para a comissão legislativa, né? Mas a gente precisa fechar alguns detalhezinhos ainda. E uma das etapas também será essa de fazer uma consulta pública para que as pessoas, né, venham fazer ali a sua sugestão, colocar uma outra coisa, porque a gente quer realmente que seja um estatuto do sócio do Coritiba que atenda às suas demandas, né? Nesse processo a gente separou em etapas, né? A primeira etapa a gente já fez, que foi a gente tomou como base o estatuto atual, né? São ali pouco mais de 150 artigos, se eu não me engano, e também a proposta que foi rejeitada. E a gente fez um mapeamento das críticas que foram mais comuns naquele momento, inclusive críticas públicas do Coletivo Curitibano, as Gurias do Couto, e teve algumas críticas que foram muito recorrentes nas redes. Então, a gente, a partir daí, fez todos os artigos, né? Foi discutindo artigo a artigo. A gente teve um segundo momento que foi mais conceitual, né? A gente discutindo algumas ideias que seriam importantes, principalmente pensando na questão de governança, né? E a gente estudou estatutos diferentes, a gente estudou de estatutos de SAFs, né? E estatutos de clubes que são notabilizados pela governança, no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente não estudou todos os estatutos, obviamente, de clubes SAF, porque no Brasil hoje que a gente tem mais de 60 clubes, né? Mas a gente pegou os clubes assim principais, Botafogo, Vasco, pegamos o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, que embora não tenha vendido, se tornou SAF. Vai ser SAF. Então a gente pegou muitas ideias bacanas, 2 deles nos tornaram muito referência, porque
o do Fortaleza e do Bahia, são estatutos muito avançados, assim, tanto pela questão da governança. O do Fortaleza porque foi preparado justamente para a SAF, então ele tem muita coisa já olhando para dentro. Eles já fizeram antes, preparando para a SAF, né? A gente está no pós, né? E embora o do Atlético Mineiro também é interessante, né? Mas a gente também viu estatutos como o do Grêmio, do Internacional, que lá tem uma participação muito ampla, um colégio eleitoral muito amplo. Viu estatutos de clubes de fora, Barcelona, Atlético de Bilbao, São Paulo. Então a gente deu uma olhada em alguns estatutos, né? Tivemos contato com especialistas do assunto também, que sempre, né, que eu posso perguntar alguma coisa, eu pergunto, eles nos dão algumas ideias. Tem o Thiago Doria do Bahia, que a gente conversou com ele. Tem o Daniel Pita, que faz pós-doc no tema lá na USP, dá aula na CBF. Tem o Fernando Monfardini, que é do Atlético Mineiro, também me dá umas dicas, é um cara referência em questão de governança. Tem o Irla Simões também, que eu converso bastante. E aí o nosso grupo, né, que eu não tenho como deixar de citar, né, que tem ali um pessoal também que é um baita grupo. Dedicado, né? A gente conseguiu montar um time muito, muito bom, assim, tanto em questão de conhecimento de Curitiba, como também, assim, de habilidade para ajudar a construir um estatuto muito bom, sabe? Que legal. Então, eu preciso citar, né? A gente tem ali a Natália, que tem uma inserção ali, um trabalho já desde 2019 com as gurias do Couto. Então, ela traz todas essas demandas e é uma das nossas ideias, né? Essa inserção, abertura do clube e como inserir... Ser mais acolhedor, né? Também, né? Ser mais acolhedor para as mulheres, né? Porque tem não é só no Curitiba, em outros clubes do Brasil, há uma dificuldade e a gente precisa trazer, né, nesse novo momento. Então, a Natália tem nos ajudado demais. O Bernardo também traz uma experiência aí da advocacia empresarial. Tem o Glaucio também, direito administrativo empresarial. O Kenny, que também tem muito conhecimento de clube, né? Ele já passou pelos conselhos ali, trabalhando no Ministério Público. Tem o Lucas, que é muito ligado ao coletivo curitibano, então ele traz muito essas demandas do coletivo, que é importante, né, a gente trazer para dentro dessa construção. Tem também o professor Ubaldo e o professor Mesadri, né? O professor Mesadri estava fazendo um congresso de governança esportiva internacional algumas semanas atrás, né? Então, assim, é um time... É um time assim, bom, qualificado mesmo. um time né? qualificado e assim, me dá muito orgulho, assim, de poder trabalhar com essas pessoas e ouvir as ideias delas e trabalhar. Mas, enfim, a gente tá fazendo nessas fases, né? Eu diria para você mais em diretrizes que a gente está usando, porque é difícil de citar um artigo ou outro do que vai ser, né? Do que a gente vai propor. Mas eu poderia falar para você em diretrizes, né? Então, a gente pensa muito no que é a associação daqui em diante, né? Qual que é o papel da associação? O papel central hoje, qual que é, vamos dizer assim, a missão da associação, né? Isso tem que estar explícito no estatuto. Sim. Então, a gente precisa seguir, nós ou qualquer grupo que entre daqui em diante, precisa, né? Precisa cumprir essa RJ, né? E zelar pelo cumprimento desse contrato, pelo bem da sociedade. Porque, aliás, esse é o cerne, né? Porque isso mudou para a associação, né? Sim. Porque antes ela era responsável por tudo. Agora o papel dela é totalmente diferente. O propósito ele foi deslocado, Isso, né? O propósito antes você tinha ali, gerenciava futebol e áreas correlatas. Isso. E agora você gerencia, você precisa fazer isso porque isso é uma questão central, né? E aí tem outras questões também que fazem parte, né, de pensar o novo estatuto. Por exemplo, a gente pensa muito na questão da governança, né? Um clube que consiga ser transparente, né? Porque a gente já teve problemas com isso no passado, que consiga pra gente e a democratização para que exista um controle mesmo dos sócios, né? Então você tenha processos transparentes, processos claros e que a própria torcida consiga forçar com que isso aconteça e consiga forçar com que prevaleça o interesse do Coritiba, seja na associação ou seja o Coritiba pensando aí como parte de uma sociedade. Então, o Coritiba tem que forçar, né, o controle social, a democratização é um elemento aí importante do nosso pensando nessa nova proposta do estatuto. E, bom, e aí a gente pensa também, né, um momento que o Coritiba precisa se fortalecer socialmente, a associação, né, o Coritiba precisa se fortalecer socialmente e economicamente. Então isso também tem alguns dispositivos ali no estatuto que a gente pensa para isso. E, claro, né, hoje no caso das nossas ações, né, proteger os símbolos, que isso é fundamental, e também o nosso status esportivo, né, que a gente precisa defender isso. Então a gente pensa em formas de que isso seja, assim, vamos dizer, ser dado concretude nisso a partir do estatuto. Mas assim, em síntese, né, a gente está finalizando já esse processo, né, a gente já está num processo bem avançado e acredito que logo a gente já vai ter novidades aí em relação
a questão de assembleia. Eu acho que isso é muito bom, e também lembrando, né, que tudo isso é muito novo, né, porque você citou vários clubes aí, então tem tudo muito, a coisa está acontecendo e estamos aprendendo, né, os clubes, principalmente no Brasil, com a SAF relativamente nova, esse modelo, vai se aprendendo e tem uma questão regimental, institucional, né, de estatuto, né, de modelo que precisa ser ajustado. Eu acho que isso também, e aí você trouxe um ponto que é bem legal, e aí eu vejo o pessoal comentando, que é essa questão de olhar para o futuro, né? A gente hoje está reagindo a uma situação, temos que redesenhar e repensar o estatuto, reagindo a uma situação que não foi prevista, né? E a gente precisa também pensar no resguardo de como vai ser para o futuro, como é que a gente vai se posicionar. Acho que essa é uma visão também que às vezes a gente no dia a dia, no torcedor comum, assim, quem não está nesse meio de gestão do clube, não enxerga, né? Porque para ele é o time em campo, né? Mas assim, como é que fica essa relação, né, ao longo do tempo, né, desse CNPJ, associação, ou do Curitiba Futebol Clube, né? Não, perfeito. E a relação institucional mesmo, né? Os papéis, tô vendo aqui né? toda hora a gente falando associação. A gente falava muito isso, mas não, né? Nós somos o Curitiba hoje, Isso aí. representantes oficiais e institucionais do Curitiba Futebol Clube. Isso aí. Então, isso tem que ficar claro, e isso não está tão claro mais, né? Se colocou muito, se apequenou demais o papel do Curitiba Associação. Então, a gente precisa resgatar isso. E assim, embora, na minha opinião, essa mudança estatutária ela devesse ter sido feita antes, né, nos moldes que o Fortaleza fez. É importante agora que já não aconteceu essa mudança prévia, então que agora a gente leve as nossas impressões, né, como gestores à frente do Coritiba, o que o estatuto precisa constar, o que precisa conter, né, e o que pode facilitar e o que pode piorar ainda uma gestão e até mesmo a governança, né? Então, a gente teve até alguns embates, algumas divergências de opiniões que eu acho que são válidas, né? Por conta disso. Porque a gente está vivendo na pele hoje o que é o bom, o que é o ruim, o que funciona e o que de fato... O que foi pensado, o que não foi pensado, o que foi escrito, que... Isso, né? E o que de fato, assim, algumas coisas o Daniel trouxe para mim e falou, olha, mas isso daqui seria bom. Eu falei, poxa, mas eu acho que na prática isso daí não vai funcionar. Isso, né, é bonito numa teoria, mas numa prática pode virar tem que ser funcional confusão. Também, né? Exatamente. Então, a gente, já que a gente não passou isso de forma antecipada, então agora vamos olhar olhar com a prática também, que a gente tem vivenciado, né? E eles estão fazendo isso, colocando isso nessa proposta, e a gente vem debatendo cada vez mais, e eles também estão fazendo um trabalho excepcional. Que bom. Vai virar case, hein, Dani? Isso daí... Tomara. A gente pensa muito assim, em conversa com outros clubes, é tudo muito novo, a Mari sabe disso, então a gente também tem que olhar muito para, o que a Mari falou, né? Para os desafios que se apresentam hoje e para o que a gente quer para o Curitiba do futuro. Não é apenas o que a gente quer resolver hoje, mas também o que a gente pensa. Isso tem que estar ali no estatuto, né? Tem preparar para frente, né? Sim. Isso mesmo. E como é muito novo, não existe uma fórmula. Você conversa com o pessoal do Bahia, conversa com o pessoal de outros clubes, eles falam, olha, a gente está fazendo assim por causa disso, mas não é, tipo, não é uma regra que você tem que fazer. Não tem Você tem que olhar muito para a cultura do clube, para a cultura institucional e pensar em algumas coisas que podem acontecer daqui para frente. A gente precisa valorizar o sócio, valorizar, né, o Coritiba que ficou com essa parte agora da associação. Então a gente precisa muito pensar em coisas que podem acontecer daqui para frente. E deixar um instrumento, né, aí, jurídico também preparado para, né, ir ajustando ao longo do tempo, ter celeridade, né, habilidade para ir compondo ao longo do tempo, fazendo ajustes de rota que vão ser necessários com certeza, né? Muito bem. Tem outro ponto, então eu falei que eram 2 projetos importantes aí, né, Dani? Agora eu queria ouvir de você essa questão, e eu sei que tem repercutido, porque às vezes nas redes sociais o Luiz até coloca uma foto ou outra, né? Uma ficha de cadastro lá de 1960 e não sei quem, de alguém. Como é que está esse projeto do resgate histórico? Porque isso é uma responsabilidade também, né, do Curitiba, e ficou, bem ou mal, falar aqui, ficou para trás, né? A gente encontrou lá uma situação deplorável dos nossos registros históricos, né? Documentação, uma série de coisas, um monte de caixa largado, para quem não sabe, mas vamos falar de novo sobre isso. Mas o trabalho que vocês estão fazendo de resgate é incrível, e eu acho que isso também é um papel nosso de dizer que os nossos 115, 116 anos de história vão estar sempre bem preservados. E isso é um papel nosso, né? Eu acho que não é um papel de quem vem de fora. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa de Coxa Branca,
né, guardar isso? A gente está trabalhando igualmente, é uma comissão muito, muito boa que a gente conseguiu montar ali, né? Conseguimos, inclusive, uma parceria, assim, fantástica com a Universidade Federal do Paraná, e temos também o Baldo, né? Ali no núcleo, assim, digamos, no nosso núcleo, temos o Baldo do Museu Oscar Niemeyer, então dispensa apresentações, né? Humberto. Humberto. O Baldo do Tagus do Estatuto. Desculpe. O Humberto do Museu Oscar Niemeyer. Temos o professor Luiz, da Universidade Federal do Paraná, historiador, né? Temos o Luiz Bettenhauser, que é um autodidata que sabe de tudo, inclusive muito de história, né? Então a gente tem conversas ali intermináveis. E a gente conseguiu montar um núcleo muito forte e pessoas que participam da comissão também são muito bacanas, assim, é muito plural o grupo, sabe? A gente tem conselheiros ali, tem o conselheiro César Caldas, tem o Dr. Cleverson. Então a gente tem, é um grupo que tem muito para dar certo. E é o nosso trabalho, assim, a gente teve um primeiro momento, quando foi montada a comissão, a gente teve um primeiro momento que a gente teve esse desafio, porque a gente se deparou com a questão dos arquivos, né? O arquivo do clube, ele tem ali, são 3 tipos, né? O arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo histórico, que daí você guarda o que você... É meio subjetivo, a instituição escolhe o que ela quer guardar. A gente teve uma ajuda muito importante do Jango no início, que ele fez já essa separação do que era arquivo corrente e intermediário, então isso nos ajudou demais. E aí, num segundo momento, a gente vai fazer essa questão do arquivo histórico. Aí você tem que ter critérios. Obviamente que você não pode guardar tudo. Eu gostaria muito, a Mari sabe disso. Pelo Daniel, ele guardava tudo, até o registro dos ônibus. Mas daí falaram para mim que era inviável, e realmente é inviável. Então, aí você tem que formar critérios, e critérios muito objetivos, e claro, por que você descarta algumas coisas e outras não descarta, e o que você guarda, amostras. Então, a gente construiu isso e conseguiu liberar. Só que, assim, é um arquivo que está muito disperso, assim. Você tem tudo que é tipo de coisa que você possa imaginar. Tem exame de jogador, tem proposta de sócio, tem ficha de funcionário. De obra do estádio. Tem, né? E tem coisas interessantíssimas. Tem lá plantas do Belfort Duarte que eles acho que fizeram inúmeras, assim, que aquilo tem que fazer uma exposição. Então você encontra muitas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo você encontra coisas assim, tipo, livro Razão, tem números lá, e aí você tem que pegar todo esse arquivo disperso, e daí, sabe, então é um trabalho muito grande, assim, que você tem que fazer, sabe, e a gente se deparou com isso e tinha que fazer isso, então a gente meio que montou uma força-tarefa para resolver isso. Estamos numa fase bem final já também desse processo, e a gente acabou já entrando numa outra frente, que é trabalhar com os arquivos que estavam guardados pelo próprio clube, porque aí, assim, né, é o que o clube considerava que era histórico e estava guardando. A gente que é da história, para nós tudo é história, tudo é fonte histórica, né? Mas o clube, ele selecionou o que ele guarda, que, digamos assim, parece, a princípio, que é mais histórico que os outros, então, que seriam fotografias, né, muito antigas. Você tem fotografias lá desde 1909, então é um arquivo muito... E tem também livros, atas, né? Tem as taças, os troféus, tudo. E nós identificamos que esse arquivo, né, esse acervo, ele estava no lugar, estava na curva ali do Couto Pereira, num lugar que não era adequado. Estava com mofo, é um lugar que a gente não percebia segurança, de repente até questão de... Uma questão de armazenamento mesmo, né? Não. Tinha, a gente identificou, e quem fez muito esse trabalho de diagnóstico foi o Humberto, né? Então ele tem toda uma habilidade com isso, porque ele trabalha com isso. Então a gente conseguiu identificar e fez o pedido, porque enfim, o Curitiba ele tem a posse e a propriedade disso. Então a gente fez o pedido e alertou o sócio, né? Olha, o nosso acervo não está no lugar adequado, a gente precisa tirar isso de lá, porque enfim, né? É nosso papel fazer isso. E aí a gente indicou um lugar ali que é o próprio prédio da central, que tem a climatização, é um lugar seguro, dá para deixar guardadinho. E aí a gente começa então o processo de catalogação, que é esse projeto que a gente tem com a Universidade Federal do Paraná. Enfim, a gente vai ter alunos, vai ter método, então vai conseguir, e vai ter pesquisa, né? Porque é muito amplo o que você pode fazer de pesquisa histórica com esse material. São 115 anos de história, né? A gente fala sobre o Curitiba nesse período todo, né? Que é o ambiente, o contexto, o pano de fundo onde se dá tudo isso, mas isso caminha junto com a história da cidade, né? Com o desenvolvimento social e econômico da cidade, cultural, né? Então tem várias outras nuances que podem ser explicadas, né? Dentro desse aspecto, né? Sim. Legal. E para finalizar, a gente então tem essas duas frentes e tem uma terceira que é mais o que a gente
planeja fazer daqui em diante, né? A gente está ali com uma ideia de fazer uma reforma, né, no espaço, até para que as pessoas, porque os sócios, para os torcedores venham conhecer, né, esse acervo, esses documentos, a gente tem que preparar para que as pessoas visitem, né? A gente tem esse projeto com a Federal, né, que a gente já foi comentado, né? Para se fazer pesquisa, tem uma proposta de museu virtual mesmo, para que as pessoas possam acessar essas coisas, são muito interessantes, né? E, bom, a gente tem também conselheiros ali, que a gente tem uma ideia de fazer entrevistas, né? O trabalho com... Eu trabalhei muito no meu trajetória acadêmica com... Existem diferentes fontes, a gente chama de fontes históricas que você pode trabalhar. E uma delas que é muito interessante é a memória oral das pessoas. Eu conversar com você e você me conta, porque muitas coisas você não guarda com documentos ou, sei lá, com outro tipo de fonte histórica. E a gente tem ali, dentro do Conselho do Coritiba, pessoas que viveram história política, história esportiva, enfim, infinidades de coisas. E a gente precisa guardar isso, porque são fontes, né? A gente está com um projeto de ouvir, a gente tem 2 conselheiros ali que têm uma boa bagagem, né, no nosso grupo, que é o Dr. Cleverson e o César Caldas. Então a gente quer, é um projeto que a gente tem um pouco mais para frente, foi comentado alguma coisa na última reunião do conselho. Isso, mas isso precisa ser feito com método, tudo, isso. Não é simplesmente, né? Tudo mas no seu eles tempo já foram também. até convidados, não já, foi? O convite para eles gravarem, fazerem esse registro da memória oral deles já tinha sido, inclusive, objeto de convite. Mas na última reunião, o Jacomel, né, o ex-presidente Jacomel, falou disso também, da importância, por sorte, né, ou por justamente ser o correto, os membros da Comissão de História já estavam preparando esse cenário também. Muito bom. Cara, eu acho isso muito legal, e aí esse é um ponto que eu quero reforçar, assim, desse papel, né? Assim, quem conhece o passado constrói um futuro melhor. Eu penso assim. E é nosso papel garantir, né? Por mais que seja um momento, às vezes passou, né? Mas assim, isso não foi observado na transição. Né? Quando a gente fez a venda do clube, isso não foi observado, tanto que as condições que a gente encontrou, toda essa documentação histórica, registros da nossa história, né? Então isso eu acho que foi uma falta, e a gente, né, com o nosso papel, né, de fato cuidar do Coritiba, da sua história, da sua cultura, dos seus registros, a gente está arrumando isso, né? Eu acho que isso é importante dizer para a torcida também, porque aquilo que a gente lembra como torcedor e por que a gente se torna coxa branca está evidenciado em documentos, né, fotos, registros, atas e seja o que for. E agora a gente está conseguindo resgatar tudo isso. Existe uma relação muito forte entre identidade, pertencimento e história, né? Então a gente identifica quem somos pelo que entendemos de onde viemos, né? Então essa relação é muito forte, e por isso que a história... e a história é pesquisa também, né? Então tem mais isso, né? E acho que é importante falar também, né? É claro que isso não é o mais importante, mas assim, essas vitórias que a Comissão de História conseguiu, principalmente para trazer esse acervo para a nossa guarda, ela não foi tão simples. Né? A gente encontrou ali alguns entraves, né, da SAF e até da pessoa que está responsável pelo Instituto Pratique hoje, né, de se entender que aquela guarda não era adequada e que ela precisava, né, colocar e acondicionar aqueles itens em um lugar justamente que fosse adequado. Não foi tão simples, né? A gente teve que ter alguns embates com... Foi difícil explicar isso? Foi. Né? Eu acho que até o Daniel pode falar um pouco melhor. Eles queriam que a gente fizesse a lista do que iria para a nossa guarda, sendo que nem nós sabíamos, porque eles não nos dão acesso a isso, mesmo sendo de nossa propriedade, né? Nossa propriedade. Exatamente, então... Ou seja, é nosso, mas a gente não podia acessar? Isso, é mais ou menos isso? Isso. Então, assim, é complexo, às vezes, como a gente acha assim, não, simplesmente pedimos e tudo foi solucionado da forma mais rápida e célere possível. Não foi assim. A gente teve que entrar em algumas situações, mas, justamente pelo que acreditamos de Coritiba, pelo que acreditamos no nosso papel, isso sempre é feito da forma mais firme e da forma mais respeitosa que o Coritiba merece. Sim, muito bem. Muito bom. Então, você trouxe um outro tema aqui, agora vamos para uma sequência de bate-bola aí sobre algumas demandas e desse relacionamento institucional com a SAF, né? Então, a gente já está, né, aí vai para o 6º mês, né, de trabalho, nesse conhecimento, né, aprender, conhecer, estabelecer vínculo, confiança, né, e tem os nossos diversos embates aí com demandas, né, coisas que a gente interpreta, entende, que talvez não foram
negociadas ou discutidas antes, como o acervo histórico, por exemplo, né? Mas tem uma série de outras, nossa cor verde, né? Seguindo o nosso manual, mas tem uma série de outras demandas também que eu acho que seria oportuno a gente compartilhar com o torcedor coxa branca, né? Então, tem uma listinha de coisas aqui, Mari, para a gente falar, e aí vamos ver, né? Como é que as coisas estão, como é que elas estão caminhando, né? E que boas notícias, né? Ou que ainda pautas que a gente tem que debater e construir junto com a SAF, tá bom? Mari, uma das coisas que você falou agora há pouco, contando um pouco dessa história, você falou até sobre explicar, você citou o Instituto Pratique. Então, o Instituto Pratique a gente, né, tem que ainda entender melhor, né, em que pé que estão as coisas, como é que está essa conversa institucional com a SAF sobre o Instituto Pratique? Bom, sobre o Instituto, ela é uma situação até que nos causa até certo espanto ante a dificuldade que a gente tem de conseguir informações básicas, né, dessa relação. O que nós temos de fato até hoje? O Instituto não foi contemplado na venda, né, ele não é mencionado no contrato de aquisição que foi feito pela Tricorp, né? Então, não se menciona ele lá. Até o Caramelo Alviverde é mencionado, mas o Instituto Pratique não. Então, o que a gente ficou sabendo é que a SAF ela espelhou o contrato de compra e venda do Coritiba SAF para o Instituto Pratique, mas não se tem notícias e não se tem informações muito mais sabe que pé que tá. oficiais. Exatamente. E a gente vem solicitando os documentos do Instituto desde o dia 27 de janeiro, que foi a primeira reunião que a gente teve de trabalho relacionada ao Instituto e diretamente relacionada ao Instituto. Até hoje a gente não conseguiu esses documentos, né? A gente vem pedindo isso reiteradamente ao longo desses meses. Então, acaba ficando até uma situação assim ruim. Mas daí, por coincidência ou não, na última terça-feira, eu recebo um e-mail da SAF falando que a associação precisava autorizar a entrada no conselho de administração de um novo membro. Do Instituto Pratique. E daí eu falei assim, poxa, né, tô pedindo esses documentos há quanto tempo e como que eu vou assinar alguma coisa que eu nem sei o que é? Né? Então, assim, mais uma questão que a gente ainda não tem a total dimensão do que é, de que pé está, mas que a gente vem tentado aí há alguns meses. E eu espero que na próxima semana, né, já que isso foi pedido, já chegou até ao Bruno D'Ancona, né, essa situação, eu espero que isso seja resolvido com a maior brevidade possível. Inclusive porque se tem, eu pensando aqui, se tem uma entrada de um novo membro no conselho, nós, por exemplo, não temos informação sobre isso, nós também temos que avaliar quem é o nosso representante nesse conselho do Instituto, né? O que a gente soube é que o Jamil, né, o antigo presidente do Conselho Deliberativo, ele tinha se autodenominado, não membro, sei se era conselheiro, isso, ele se autoindicou para a cadeira do Coritiba no Instituto Pratique. Então, a gente pediu já para que fosse feita essa mudança. Então, desde o dia 14 de maio, estou esperando de que forma nós formalizamos essa mudança na cadeira do Instituto, mas até agora também não tivemos resposta disso. Bom, então, eu espero que agora isso seja deve resolvido. caminhar, então. Ok. Comemorações dos 40 anos do título de 1985, fui campeão primeiro. Né? Como é que vocês estão participando disso? Nós solicitamos também, numa reunião do dia 29 de abril, que o Coritiba participasse ativamente das comemorações que fossem feitas ao longo do período das comemorações aos 40 anos do título. Porque nós entendemos que, primeiro, né, essa deveria ser uma comemoração institucional. Né? Hoje, quem é detentora do futebol do Coritiba é o Coritiba SAF, mas nós somos aqui os guardiões da história, guardiões dos símbolos, e querendo ou não, somos nós que entendemos de Coritiba. Né? O que a gente fala mesmo. Parece, talvez, não gostaria que soasse como arrogância, mas é a verdade, né? Foi o meu pai que sofreu, foi meu pai que me conta até hoje das histórias do título de 85. São os meus tios que viveram isso, os meus primos. A gente vê pelos relatos da campanha de marketing também, que tá bonita, né? Sim, mas que a gente vê que né? Ela precisa de um contexto, né? Ela precisa de uma história. E quem poderia fazer esse auxílio e se colocar como uma pessoa que colaboraria e contribuiria seria muito o Coritiba Associação. Então, nós fizemos esse pedido no dia 29 de abril. Infelizmente, não nos foi aberto nenhum tipo de convite. Né?
O que aconteceu é que teve um evento no museu já, no dia 15 de maio, inclusive era o dia do meu aniversário, né? E no dia 14, no final do dia, eu recebi um convite direcionado a mim, unicamente, para ir nesse evento no museu, que estava sendo organizado. Eu não pude nem estender o convite aos meus vice-presidentes ou né? outros. Isso, então isso me chateou muito. É aquele que estava a imprensa, que daí teve Isso, imprensa exatamente. e tudo? Daí a gente chega lá no museu e tem várias pessoas, né? Menos... Pessoas, inclusive, que talvez não tenham nem tanta dimensão de Coritiba quanto nós temos, quanto o Daniel tem, quanto o Luiz tem, quanto o Espeto tem. Até pelo papel institucional, como sócio, né, também. Sim, então era básico, né, que essa situação tivesse sido tratada de outra forma. Então, a gente precisa, de certa forma, de começar a colocar o Coritiba, a associação, como a instituição mesmo, né? Porque nós somos isso. E isso vai ter que ser feito de uma forma ou de outra. Então, nós continuamos nos colocando à disposição de participar desse processo, até para que tudo saia da melhor forma possível, para que não haja reclamações no futuro, né? Como já teve em outras oportunidades. Momentos, né? Mas ainda continuamos aguardando. E até para respeitar, assim, porque de fato é história, né? A gente já ouviu várias histórias assim que não, acho que, né, sobre esse movimento para a comemoração. Gente que foi lembrada, gente que não foi lembrada, né? Gente que foi lembrada e que nem tinha tanta relação, em detrimento de outros que estavam diretamente envolvidos, que estão aí disponíveis no dia a dia, inclusive circulando pelas dependências do estádio, né? Então, eu acho que isso é uma falta de cuidado, às vezes, um pouco, né, de quem está liderando esses projetos internamente lá, porque, assim, é no detalhe que a gente vê o sucesso de um evento, né? Então, quando você quer celebrar uma grande conquista e os principais atores, você lembra de um, lembra de outros, né? Você acaba errando mais do que acertando, por mais que a boa vontade seja, né? Eu acho que falta um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho que eu acho que aí é o tom que eu leio, às vezes, que a SAF falta, assim, porque tem um monte de gente nossa aqui para ajudar, né, à disposição, e eu partilho disso, porque a gente está com certa frequência no clube, e eu sinto que realmente eles não, às vezes parece que não, como se soubessem tudo, né, e aí acabam falhando em coisas básicas, né. Exatamente. Eu acho que isso é um recado aí também. E Contem com a gente, né, exatamente. porque dá para colaborar. E não todo mundo, acho que tem muita gente boa que pode colaborar, né, com essa história, né. Nossa, muita gente. Então, é por isso até que a gente se sente novamente confortável de narrar essa situação aqui e de informar a torcida, porque a gente sempre se colocou à disposição. Nunca foi alguma coisa assim, dessa forma nós não participamos, ou se a gente não tiver alguma troca, a gente não participa. Não, nunca foi essa a nossa posição. Pelo contrário. Então, né, a gente precisa daí também apontar quando, já que se querem assumir tudo para si, então as críticas elas devem ser ouvidas também, né? E deixa eu trazer um ponto importante aí sobre isso, inclusive sobre essa disposição a colaborar e conversar, né? Vocês já ouviram a gente falar aqui sobre essa reconstrução aí dessa parte do negócio que nos cabe, né? Mas aí tem um ponto interessante, né? A gente teve uma situação, né, que tá na conversa falando sobre uma questão de tributos do município, né? E aí, né, a documentação está toda em nome do Coritiba, né, nosso ainda. A gente vai tentar não falar associação, mas Coritiba Associação. E tem muita coisa que a SAF precisa, que precisa recorrer a gente, né? E acho que essa questão da disposição mostra um pouco isso, né? Porque a gente tem uma situação de um tributo municipal, né? E que a equipe parece que, né, teve que trabalhar fim de semana aí, né, para fazer uma documentação e até salvar um dinheiro para o clube, né? Gerar uma economia significativa. Exatamente, né? Então, assim, foi uma situação da redução do IPTU, né? Porque como o estádio, o Couto Pereira, ele ainda continua, e ele vai continuar, né, em nome do Coritiba, nós, como associação sem fins lucrativos, nós poderíamos fazer esse pedido de redução. Era uma redução importante, de 66% do valor do IPTU. Mas para isso quem tinha que fazer era a associação. Só que quando a gente assume a associação, ela está toda bagunçada. Né? Então, assim, a gente precisa mudar desde fazer esse novo certificado digital. Tinha aquela das senhas de acesso aos sistemas da prefeitura. Exatamente. Então, estava tudo muito complexo, né, ali a situação. Eu lembro que eles nos avisaram numa quinta-feira que a gente tinha
até a próxima terça para fazer esse pedido. E aí a gente teve que correr contra o tempo, né, com a nossa contadora. A nossa contadora virou o final de semana tentando conseguir esse acesso e fazer esse ajuste para a gente conseguir fazer esse pedido. E daí, de fato, a gente consegue fazer esse pedido. Gerou uma economia aí de ordem de R$600 mil para a SAF, né, do IPTU, do significativo, hein? Exatamente. E aí, no final do dia, né, a gente não recebe nenhum obrigado. Mas, sério mesmo? Sim, é sério. Mas pelo Coritiba, a gente continua levando, né? Porque é isso que importa. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Então, assim, você vê no ato administrativo, né, de uma associação que para muitos, né, a gente sabe que a gente ficou enfraquecido, mas assim, no ato administrativo dessa importância, por que é importante manter, e a gente fala dessa relevância, não é por ego, por poder, por nada, né? É porque tem muita responsabilidade ainda que deixaram pra gente. E que bom que pelo menos tem gente nossa cuidando disso. Porque daí numa ação como essa, daí a SAF, pelo que entendi aqui, precisamos de vocês, por favor, né? Salvamos aqui por um trabalho de fim de semana aí, algumas coisas, né, com o pouco que deixaram, R$600 mil pro clube esse ano, então esse é uma continha que a gente pode pôr, né, ao nosso favor aí, nessa relação de sócio. E, assim, óbvio que a gente não ia pedir nada em troca, né, mas também não receber nenhum obrigado, aí é isso que eu falo, que acho que essa falta de cuidado, né, essa sensibilidade, né, e eu acho que nessa relação societária, eu acho que esse é um aprendizado, né, que... E acho que mais que isso, né, Comélia, é uma relação, é um respeito institucional. Sim, também, né, pois é, né. Um respeito assim, institucional, eu acho que tem faltado bastante. Quando é conveniente, eu te uso, eu te quero, quando não é conveniente, aí eu não lembro de você nem para lançar a campanha de 40 anos do título 85. Né, por exemplo, nós, né, daqui do G5, nós não fomos convidados para ver a camisa antes, a camisa que foi lançada. Então, assim, muito legal. Eu posso dizer que eu vi antes, porque a gente estava naquela reunião indicada com o CEO, né? Mas vocês não viram, é isso? Nós não vimos, exatamente. Então, muito legal a ação com os torcedores. Nós elogiamos esse ponto. E bonito, tá bom. Exatamente. Mas, assim, era básico para uma relação institucional que nós, gestores, tivéssemos sido convidados para ver esse uniforme antes, até pelo trabalho que tinha sido feito pelo Daniel e pelo Luiz, para fazer com que o verde fosse cumprido, para garantir, né? Para garantir que o verde fosse cumprido. E não apenas isso, né? A gente vai tendo aí algumas outras situações que muitas vezes nos colocam quando é conveniente. Né? Somos meros torcedores. Você quer falar do ônibus? E temos dores de torcedores. Você quer falar para usar o seguro do ônibus, né? O ônibus está com a gente. Sim. São pequenas coisas, mas é para vocês terem uma ideia de que é nas pequenas coisas que a gente vê um pouco dessa importância, né? E aí, quando não é conveniente para eles, nós somos gestores, nós não podemos misturar os foros. Então... assim, torcedores apaixonados ou, né? Então... Não, agora você é gestora, você não pode entrar nessa seara de torcedor. Legal. Bom, é isso. Eu acho que essa é uma questão também do relacionamento institucional que precisa ser estabelecido. Numa relação societária, se a gente quiser olhar da maneira fria, né, com esse 90-10%, mas somos sócios, né, ou se quiser usar até de uma maneira mais romântica, como, né, o Dancona falou para você certa vez, que temos um filho aqui para criar juntos, né, e aí no dia seguinte sumiu, né, assim, ninguém lembra para mais nada. Eu vou falar essa parte porque, né, puxa, a gente tem que dar risada. Eles falam isso, né? Bradam isso. Não, Coritiba é um só, nós temos um filho que temos que criar juntos. Não é nenhuma relação de casamento, né? Foi essa a expressão que usaram. Não é nenhuma relação de casamento, porque casamento você pode separar. Aqui nós não podemos nem separar. Nós temos um filho, temos que criar esse filho juntos até o final. E aí, 3 dias depois, fazem uma ação, né, com todos os funcionários da SAF dentro do gramado para falar, né, estamos juntos pelo acesso. Daí, não só funcionários, estava ali o Bruno Dancona, estava ali o Rafael Mangabeira, estavam ali outras pessoas. De papagaio de pirata ali, tá ali. Fora dessa relação aí institucional, mas a associação foi convidada, né, o Coritiba foi convidado a participar. Todo Coritiba estava lá? Não. É isso que você quer dizer. Exatamente. Então, é a forma que a gente tem aí se sentido e lidado com essa relação SAF e Coritiba, né? Desde o início do ano. Então... Isso aí é também institucional, né? Não parece que é coisa de A de B, né? Do jeito que... Porque a gente já falou situações outras... Quando era o Gabriel Lima, depois, não por ele, mas depois com o Campestrini, depois agora com o Lucas, né, e não sei o que, parece que ficou... E com o próprio Bruno Dancona, né? Com o Dancona também, porque até porque foi ele que falou isso, né, do filho, né? Exatamente. E no dia seguinte ele tá lá, mas não lembra de mais nada. Nós não estamos. Então, assim,
a gente fica se questionando, né? Qual é a relação efetivamente, qual é o respeito institucional que eles têm, né, pelo Coritiba Associação. Mas são pontos aí que eu acredito que nós podemos ajustar, né, desde que haja boa vontade, para se demonstrar também todo o respeito pela torcida do Coritiba, porque, querendo ou não, nós hoje somos os representantes legítimos, né, da torcida ali. E vale ressaltar mais uma vez, né? A gente não está simplesmente criticando, a gente está falando isso porque é pelo bem de uma sociedade em comum, né? Sim. Vamos voltar à metáfora aí do filho em comum? É isso, mas estamos fazendo isso realmente? Estamos agindo nesse sentido? Porque só tem a beneficiar a sociedade se as duas partes agem juntas, né? Então, parece óbvio, né? Mas às vezes, eu não sei, eu acho que o óbvio está sendo dito, né? Mas parece dito, óbvio, né? Mas eu acho que o pessoal tem, né, do lado de lá também precisa muita coisa, né? Com certeza. E assim, é importante falar, né? Você falou da questão da gestão. É uma coisa que a gente se questiona. Será que é uma orientação de gestão isso? Sim. Ou será que é uma falta de orientação de gestão, né? De falar assim, não, a Coritiba Associação, ela é sócia, né, tanto quanto o Tricorp e companhia. Alguém lá tem participações e ações dentro de todo o fundo de investimento, certo? Sim. Nós temos 10%. Sim, exatamente. Não sei quem tem mais que 10%, né? Falar o maior acionista A, o maior acionista, mas sim, 2 dos top 3 acionistas, 10% é nosso e parece que para os outros, ok, você ter a sua parte e entrar no CT e acompanhar treino e viajar junto, mas os 10% da associação não pode nada. Não. Né? Daí nós somos só torcedores, daí nós temos... Mas aí na hora de pedir para assinar o documento e economizar um dinheiro, aí lembra da gente, né? Tá bom. Legal. Bom, terminamos aqui um pouquinho desse bate-papo, desse bate-bola, mas na verdade estamos terminando também nossa 4ª edição do podcast, né? Então, quero agradecer, Dani, né, Mari, aproveitar essa fase boa do clube dentro de campo, né, e que a gente consiga numa relação madura, institucional, profissional também, como você falou, Dani, e a Mari sempre fala aqui, e que a gente possa encontrar um ponto de encontro, de caminho, para que o Coritiba, né, volte a ser protagonista e grande. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, nós somos representantes da torcida do Coritiba, né, de mais de 1 milhão de torcedores, e nós não vamos abrir mão, né, de continuar levando as nossas demandas, garantindo a nossa história e ajudando a construir o futuro. Né? Então, estamos aqui cumprindo o nosso papel. Esse podcast é para contar um pouquinho para vocês também desses bastidores, né, administrativos, né, às vezes burocráticos, mas que são importantes e algumas informações vocês viram aqui hoje. Pequenos atos aí geram economias importantes para o clube, né? E lembrando que o ano passado a gente fechou em déficit, né? Então, assim, tem o nosso papel representativo aqui, né? E a gente espera, né, continuar cumprindo ele de cada vez melhor e, se Deus quiser, com mais vitórias e no caminho, né, para a Série A e não sair mais de lá, certo? Isso aí. Muito obrigado, então, meu torcedor Coxa Branca. Até uma próxima. Saudações alviverdes.